A Minas Gerais atingiu um novo recorde nas exportações do agronegócio durante o primeiro quadrimestre desse ano. De acordo com o levantamento que foi divulgado pela SEAPA, que é a Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, o setor do agronegócio respondeu por 46,8% das exportações totais do estado. Tudo que Minas vendeu para fora, quase metade veio do agro. A receita foi de 6 bilhões e meio de reais, 5 milhões de toneladas que foram embarcadas. O desempenho é o melhor resultado já registrado por período desde o início da série histórica, que começou a ser contada em 97. E para falar sobre esse assunto, a gente recebe aqui nos estúdios do Deadline o presidente da FAENG, Antônio De Salvo. Presidente, prazer estar aqui com você. Obrigado por atender nosso chamado. Que bom. É bom a gente falar de coisas boas, né? Isso é um resultado bom. Então, esse crescimento mostra o trabalho competente dos nossos produtores rurais. Então, a gente pensando da porteira para dentro, a gente tem trabalhado muito bem. Tem trazido tecnologia, tem trazido inovação para dentro da agricultura e da pecuária mineira e brasileira de uma forma geral. E tem impulsionado aí as exportações nossas, melhorando a vida de nós todos. As pessoas que estão na cidade muitas vezes falam assim, o que eu tenho com essa melhora dessa... Além do cafezinho nosso e do leite de qualidade ímpar, onde nós somos os maiores produtores do Brasil, tanto no café como no leite, a gente tem trazido dinheiro, divisas externas que fazem uma vida melhor. Educação, saúde, segurança, logística. É o agro impulsionando Minas e o Brasil. A gente tem uma importância que é fundamental das commodities na economia do nosso estado, né? Minas vive muito em cima disso. Minas é o maior exportador de café do Brasil, né? Sim. Um dos maiores do mundo. Temos exportação de outros setores também, mas as exportações do agro especificamente representam esse volume que a gente trouxe aqui do volume de exportações do Estado. Então tem essa representação na economia do Estado. De alguma forma, o Estado tem sentido uma melhora no diálogo, principalmente com o governo federal, para favorecer o setor, ou ainda está muito atravancado o discurso dentro do que a gente viu nos 2 primeiros anos? Sim, isso aí são... Bom, primeiro são duas coisas. Aqui em Minas Gerais nós temos um discurso muito bom, um diálogo muito bom com o governo estadual. Então, tanto na parte da Secretaria da Agricultura, quanto no que diz respeito aos executivos do governo, seja ele o governador Zema, seja ele o vice-governador Matheus Simões, a gente dialoga muito bem. E uma coisa importantíssima, Luiz Fernando, que deve ser falado, é que eles nos ouvem. Isso é fundamental, porque os problemas nossos são problemas muito... Primeiro, Minas são várias minas. Então, o problema do norte de Minas, do Jequitinhonha, não é o mesmo do sul de Minas e do Alto Paranaíba. Então, a gente tem que entender para customizar cada uma das ações que precisam ser feitas dentro do nosso setor. Para não esquivar da resposta, o diálogo com o governo federal continua da nossa parte franco. Se o PIB anunciado pelo IBGE na semana passada foi de 1,4%, o nosso setor cresceu 12,2%. Então, nós continuamos fazendo a nossa parte. Nós continuamos produzindo, nós continuamos gerando, brotando riqueza nos nossos campos, sejam eles com culturas plantadas, sejam eles com culturas perentes, como a cafeicultura, como a silvicultura, como o setor sucroenergético, seja ele na bovinocultura de carne, de pecuária de corte, onde somos, o Brasil é o maior exportador hoje. Uhum. Então, a nossa conversa nós queremos segurança jurídica para continuar trabalhando. Nós já temos a parte sustentável, que também a gente precisa de falar e falar de forma muito clara. O Brasil é o único país que tem o Código Florestal que nós temos. A Europa não tem nada nem parecido. Os Estados Unidos tem alguma coisa, melhora um pouco a Europa, mas muito aquém do que nós temos. Então, metade 66% do que é reservado no Brasil, mais de 1/3 disso, nós estamos preservando, recebendo 0 pelo hectare guardado e preservado. Nós preservamos para todos. Esse diálogo deveria ser mais franco por parte dos nossos governantes em nível federal. Isso não acontece, não é por nossa parte. Quando dizem que quando um não quer, 2 não brigam, no nosso caso, nós não queremos briga. Nós queremos continuar produzindo. Muito do que eu fiz essa pergunta encontra sentido nesse momento que a gente está vivendo, por exemplo, em relação à questão da carne de frango, né? Que é um setor que vive um momento complicado, que vive restrições externas impostas ao Brasil, e quem está vendo de fora é muito interesse em saber como o governo federal está agindo com isso, porque aparentemente não tem o risco. Eu vejo o governo mineiro se posicionando com firmeza. Hoje o vice-governador falou sobre isso, ele vai estar conosco hoje
aqui no Deadline até para conversar, para trazer alguns detalhes sobre esse assunto. Foi descoberto mais um caso suspeito no Rio Grande do Sul, mas isso acaba afetando o rebanho do país inteiro, a economia do setor no país inteiro, e as pessoas que vêm de fora ficam tentando entender. O governo federal está fazendo o diálogo com os players internacionais que tem que ser feito para evitar que a nossa economia sofra com essas restrições? Eu esperaria que sim, eu creio que sim. Mas é sempre aquela velha discussão. O governo está fazendo o dever de casa como um todo? Então, essas coisas pontuais, a gente tem dúvida. Se não está fazendo a economia girar de forma necessária, quer dizer, se você é um gestor e gasta mais do que arrecada, eu questiono as outras coisas todas. Eu não quero entregar as minhas coisas para uma pessoa que gasta mais do que recebe. Eu tenho dúvida se ele, na sua vida pessoal, se fosse possível assim interpretar, ele gastando mais do que recebe, eu não vejo isso bem. O que a gente vê é que existe, por parte do governo federal, algum tipo de antipatia, talvez, pelo posicionamento do setor nas eleições presidenciais passadas, onde nós fomos taxados de alguma coisa que não vale a pena repetir. E o nós é muito difícil, isso é uma coisa ampla. Uma generalização. Uma generalização desnecessária. O produtor rural são homens e mulheres. Aqui em Minas Gerais, voltando para o caso da gripe aviária, ela foi muito bem controlada aqui dentro de Minas. A ação do governo, junto com a iniciativa privada, foi rápida, urgente, como deve ser feita numa possível possibilidade de termos um problema interno em Minas que não tivemos. Casos suspeitas, aves mortas silvestres vão ter a todo momento. A população precisa ficar bem tranquila nisso e precisa, inclusive, de contactar a vigilância sanitária, no caso o INMA, para dizer que esse pato meu morreu, essa ave morreu, esse ganso morreu, esse cisne, porque a gente precisa fazer estudo. Essa doença vem das aves migratórias que fazem o curso agora para o hemisfério norte. Isso vai acontecer. Mas em nenhuma granja nossa, em nenhum setor, avicultura nossa, nenhuma granja comercial foi atingida e certamente não será. O governo tem trabalhado muito bem. A parte que o governo federal faz do espelho da nossa realidade na pecuária poderia ser melhor. Se ela é boa, eu acho que não, mas ela poderia ser sempre ainda muito melhor. O que nós precisamos deixar claro é que o Brasil é não só um produtor de cesta básica que produz para alimentar 220 milhões de brasileiros, o que a gente gera de excedente a gente exporta. Então tem que deixar claro que o aumento dos alimentos, que se porventura aconteceu e acontece, não é culpa de quem produz, é culpa de uma economia que não dá à moeda brasileira potencial de compra nesses produtos. E o que a gente gera de superávit traz para o Brasil dividendos que viram o que eu disse no começo aqui: saúde, educação, logística, segurança, energia, etc. Então, o que precisa deixar claro é nós, produtores rurais, mineiros e brasileiros, homens e mulheres, fazemos o bem. Somos pessoas de bem. Ninguém quer que o barco brasileiro afunde, que tampouco o mineiro afunde. Nós queremos ter um Brasil melhor, mais igual, mais social e de barriga cheia, que é o nosso papel e cabe a nós fazermos. E nós fazemos há muito tempo e muito bem. Com juro a 15%, como é que está o acesso ao crédito, principalmente para o produtor que precisa desse acesso para investir em insumo, para investir em maquinário? Essa é uma boa temática, né? Fica parecendo que nós estamos mendigando dinheiro para plantar no Plano Safra. De 1,3 trilhão de reais que nós precisamos, o Plano Safra que vai ser anunciado aí está com 500 e alguma coisa de bilhões. Isso menos da metade. Menos da metade. Então, vamos lá. Esse dinheiro, para cada R$1, a gente volta em R$3,5, R$4 para a sociedade. Então, não tem dinheiro grátis. Isso aqui não é nós não passamos um bonezinho pedindo para que a sociedade nos banque. Isso fazem os europeus, que precisam de dar subsídios para os produtores europeus. Nós não precisamos disso. Nós temos uma agricultura tropical ímpar, que nenhuma parte do mundo tem nada nem parecido. O que nós temos de tecnologia dentro da nossa agricultura e da nossa pecuária hoje é um pacote tecnológico dos mais altos do mundo no que diz respeito a qualquer um dos outros setores, se comparativamente e proporcionalizarmos. Foi criado por nós, brasileiros, não veio trazido, comprado, importado, copiado de outros países. É uma agricultura tropical que o mundo nos inveja. E o que nós precisamos de continuar fazendo é que dê crédito, principalmente ao pequeno produtor rural. Esse é quem mais precisa.
esse pequeno produtor precisa definitivamente de ter, principalmente do Pronaf. Ele necessita de pedalar a sua bicicleta para continuar comprando ração para suas vacas para produzir leite, comprar adubo para poder pagar a colheita do café agora antes de vender. Então precisa do crédito. Com 15%, é muito difícil as atividades rurais darem esse tipo de rentabilidade ao ano. Então, é um impasse. Mas a gente precisa de continuar discutindo e ver se a gente consegue taxas mais adequadas. Tudo que virou 2 dígitos no campo, em qualquer atividade, é muito difícil que você faça ter essa rentabilidade num prazo longo. É difícil trabalhar com 2 dígitos em dinheiro, em juros para pagar. Imagina. Perdão, pode falar, Mayara. Porque a gente respirou junto. O senhor estava falando em relação aqui à pergunta do Luiz, respondendo a taxa de juros de 15%. A gente falou nessa semana sobre uma pesquisa da Serasa Experian, que falou justamente sobre a inadimplência no setor do agronegócio brasileiro, que fechou em 7,6%, isso no último trimestre de 2024. Claro que essa taxa de juros atualizada agora é recente e essa pesquisa retrata o último... Já vem alta há muito tempo. Exatamente, mas essa pesquisa retrata um período de tempo do ano passado. Essa taxa de juros, como a gente pode perceber, ela acaba dificultando, né, como o senhor disse, o pagamento em dia dessas contas, né, porque essa pesquisa fala que essa taxa se refere exatamente às contas que estão vencidas há mais de 180 dias. Então, isso reflete a dificuldade de manter tudo isso com essas dificuldades. Vamos clarear um pouquinho dessas coisas. Plenamente correto, muito boa a sua fala, Mayara. Agronegócio tem crescido. Nos Estados Unidos, os estudos mais recentes, para cada $100 do agronegócio, 93 fica com o negócio e 7 fica com o agro. Então, essa falsa impressão do que com o crescimento do agrobusiness, do agronegócio, o produtor rural está rico. Pelo contrário, nós temos mais concorrência, mais gente produzindo, consequentemente, mais dificuldade e menor margem de lucro. Com menor margem de lucro, com juros mais altos, tem uma contramão e vai dar uma trombada negativa para o produtor rural. Sim. Porque você tem que se tecnificar, você tem que trazer mais tecnologia, você tem que fazer escala. E aí, imagina, nós mineiros, que quase 90% somos pequenos, como é que a gente faz escala numa restrição de área, numa restrição de tamanho de propriedade? As RJs, no ano passado, o Plano Safra do ano passado, quase todas as rubricas que foram emprestadas para nós, produtores rurais, já tinham 2 dígitos. 10,5, 11,5, 12,5. Então, a gente está vindo... E isso já foi uma sinalização negativa. Subindo agora para a próxima 15, mais negativo será. Isso impacta o quê? Isso impacta numa não super safra para 2026, 2027. Uma não super safra 2026, 2027, que seja super safra de soja, que as pessoas não compreendem. O que eu tenho a ver? Não como soja. Come sim, um pouquinho de óleo de soja você come, depois você pode comer eventualmente um porco, um frango, uma picanha, tudo isso tem soja. E assim vai para milho, para as outras coisas que a gente acha que são commodities de exportação. E aí vale lembrar que a gente exporta, porque não temos indústria para esmagar aqui. Porque se tivéssemos, para beneficiar aqui, nós podíamos exportar o produto com valor agregado maior. Então a gente exporta e ter mais porque, rentabilidade, naturalmente. Infelizmente, a indústria, pela circunstância do Brasil, não consegue ter competitividade aqui. Então a gente exporta o grão in natura. Poderíamos exportar o óleo, o farelo, o frango, o porco, a carne, o leite, o queijo, outras coisas com valores agregados. Isso aí agrega 3, 4, 5 vezes o valor. Mas uma coisa é tranquila. O país é um país, e eu escutei isso outro dia aí, fadado a ser um país agrícola. Sim, ele é fadado. Se esse fadado for negativo, não. Nós somos um país agrícola. Vocação. Uma vocação espetacular. Então, quando o repórter perguntou se é fadado, foi até o vice-presidente. A expressão parece ruim. É ruim. Já dá vontade de nos rotularmos. Isso é negativo para nós? O que a gente faz de mal? Segurando o PIB, segurando a balança comercial, produzindo. O que nós precisamos é ser mais bem compreendidos. E uma vinda como essa aqui, conversar com vocês, é importante para que a gente vá quebrando um pouquinho os paradigmas negativos de que destruímos o cerrado para plantar soja. Não é verdade. Cerrado é uma vegetação cansada, milenar, das mais velhas que existe no mundo. Solo ácido, solo que não produz nada. Passou a produzir eucalipto, passou a produzir soja, passou a produzir milho, algodão.
Com tecnologia, pecuária, né? com tecnologia, com inovação, com empregabilidade, com renda e com melhoria de vida. Inclusive sustentavelmente, porque ele retém mais água, ele melhora o solo. A gente precisa de ter coragem para conversar isso, sem ideologias, de forma técnica, mostrando as verdades. O brasileiro, e o mineiro já faz isso bem, mas o brasileiro poderia fazer isso ainda melhor, é ter orgulho desse produtor rural, que eles são os heróis. Em alguns países aí, vizinhos nossos mais para cima, mais evoluídos, os agricultores são cowboys, são gente que o povo gosta deles. Deveria acontecer isso no Brasil. Presidente, o senhor estava falando sobre o acesso ao crédito, a questão do Pronaf também. Eu queria tocar num ponto que é muito importante aqui para Minas Gerais. Se eu não me engano, Minas é o segundo estado com o maior número de agricultores familiares. E aí eu queria explorar um pouquinho esse espaço que é a agricultura familiar, que tanto traz recurso aqui para o nosso estado. E aí, de que forma as políticas públicas têm sido articuladas, principalmente com o governo estadual, para poder ter um olhar mais voltado para esse pequeno produtor, porque, como o senhor muito bem disse, o acesso ao crédito está cada dia mais difícil, né? Só uma correção, assim, não é uma correção. Agricultura familiar é uma família que não é subentendido, precisa ser pequeno, não. Tem várias empresas grandes aí que são empresas familiares e que são médias, grandes até gigantes. Exatamente. Então, nós precisamos de desmistificar que o familiar, do médio, é tudo uma única agricultura. O que nós vemos, o desafio mineiro, é porque, vamos lá, só para vocês terem uma ideia, na pecuária leiteira. Nós tivemos um problema no Minas, tivemos um problema aí do leite no ano passado, onde tivemos que fazer um grande encontro lá na Expo Minas, onde reunimos mais de 9.000 pessoas, produtores rurais, para poder fazer o Minas Grita pelo leite, porque nós estamos ainda tendo importações de leite em pó da Argentina e do Uruguai, naquele momento da Argentina, ainda com o governo pré-Milei, com o governo anterior, dando subsídio para o produtor da Argentina. Então, esse leite chegando aqui com preço não leal ao nosso produtor. Ok. A grande quantidade dos produtores de leite mineiro estavam trabalhando no vermelho. Quantos são? Alguém tem noção? 220 mil produtores de leite. Sabe quantos são na Argentina? 12 mil. No Uruguai são 2.700. Então, são 220 mil produtores. O primeiro grande problema é um número gigantesco de produtores rurais em Minas e no Brasil de uma forma geral. Qual o desafio? Levar assistência técnica e gerencial para esse pessoal. Emater faz isso bem? Faz. Em 1/10 da população. Senar está aprendendo a fazer e vem fazendo muito bem, já mensurou o resultado? Sim, mas precisamos trazer tecnologia. Nós estamos aqui num estúdio novíssimo, tecnológico, lá fora ninguém escuta nada. Sem tecnologia é impossível nós sobrevivermos no mundo de hoje. Isso serve para, desde uma rádio importante como essa, que eu desde menino escuto, até o produtor de leite, o criador de frango caipira, o produtor de ovos, o produtor de porco, o queijeiro. Temos que trazer tecnologia. Esse desafio é gigantesco. A iniciativa privada precisa de ajudar. Eu acho que nós pensamos de forma... Os governos não têm braço para isso. O governo tem que cuidar da saúde, da educação e da segurança. O resto nós temos que nos arrumar para fazermos. Então, nós temos que unir. Isso é o que o Sistema FAEM propõe. Vamos nos unir nos nossos sindicatos rurais, são 401 em todas as Minas Gerais, com as extensões de base que a gente atinge mais de 800 municípios. Vamos começar a ter uma voz única para a gente ter voz e vez, tanto no que diz respeito a nossas ações democráticas, num regime democrático como estamos, mas também para as nossas angústias possam ser mais bem sanadas. O que temos que fazer? Trazer esses pequenos para quem os representa, que somos nós, mostrarmos a saída, atendermos, na medida do possível, com a assistência técnica, que a gente chama de ATG ou ATEG, assistência técnica gerencial. A gente faz isso de forma gratuita no pecuária leiteira por 2 anos e na cafeicultura por 4 anos, para que essas pessoas possam melhorar a renda. Precisamos manter esse povo no campo. Para onde só esses produtores de leite, para onde 220 mil famílias podem migrar? Será que elas vão morar aqui na Savassi para escutar a música e não dormir na noite passada? Quer dizer, esse pessoal não vai migrar para cá, esse pessoal não tem qualificação para estar aqui. Então, a sociedade precisa de entender que nós temos que mantê-los lá.
Esse é um desafio grande. O governo de Minas, com todas as dificuldades que ele tem passado, ele tem feito um papel correto. E o primeiro papel correto, por incrível que pareça, escute o setor produtivo para tomar as medidas necessárias que interferem na nossa produção. E não façam primeiro e depois nos pergunte, porque muitas vezes a gente tem que fazer a palavra da ré, e a palavra lançada não volta para a boca da gente. A brincadeira que a gente está contando esses dias aqui, trabalhando essa pauta do IOF, por exemplo, que foi colocado depois, agora nos contaram que é uma coisa complicada, então vamos voltar atrás. Presidente, nós estamos conversando aqui, gente, para quem está chegando agora, quem está nos acompanhando aí do carro, nós estamos conversando com o presidente da FAENG, Antônio De Salvo. Presidente, eu queria até falar um pouco mais do trabalho de instituições como a FAENG. Isso é uma coisa importante, que é a questão da tecnologia. Muita gente acha, quando você fala em tecnologia no campo, a pessoa pensa em maquinário, né? Num primeiro momento, principalmente quem não conhece. O maquinário é uma máquina que vai substituir gente para a colheita de soja. Mas a gente sabe que vai muito além disso, né? A tecnologia, nós estamos falando de tecnologia de plantio, de formas de plantio, de tratar a terra, que podem melhorar a produtividade, melhorar a sustentabilidade do empreendimento rural, né? Como que a FAENG está conseguindo chegar nas pessoas, nos produtores, sejam eles pequenos, médios ou grandes, com essa informação? Você que está no campo precisa ouvir instituições como a FAENG para você ter uma melhor produtividade e talvez uma melhor rentabilidade, já que a gente não pode contar com o governo para isso. É isso aí. Nós temos o nosso sistema, nosso braço S, que chama Senar, Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, onde nós temos um carro-chefe, que é o ATG. Ele não anda sozinho, ele anda colado com um FPR, Formação Profissional Rural. Você treina o produtor rural para que ele melhore e qualifica o seu colaborador, seu funcionário, para que ele possa usar aquela tecnologia passada para o produtor rural. Então, você ensina ele a dirigir direito, mas mantém o mecânico abastecendo o carro dele, olhando o nível de óleo, fazendo as coisas todas. Nós temos, um desafio. Minas quando você pensa no tamanho de Minas, nós estivemos agora em Brasília com 250 presidentes de sindicatos lá na nossa mãe CNA. Nós levamos em Brasília mais do que qualquer outro estado. Se levassem 100% dos seus presidentes de sindicatos, que seria São Paulo, eles seriam 201. Nós já levamos 250 e ainda ficaram faltando 180, 190 para trás que não foram. O desafio é muito, muito, muito forte, mas tecnologia vai também, por uma palavra que eu vou usar aqui que não é a correta, por osmose. O vizinho olha e copia. Você dá assistência para um, tem 4 vizinhos, os 4 vão lá e, como diz o mineiro na linguagem, assunta. Estou assuntando aqui, está dando certo, né? Viu? Está dando certo. Aí fica uns 3 meses desconfiado para esperar ver o resultado, mas o que está sendo feito na pecuária de leite e na cafeicultura, que são 2 dos nossos setores importantes, tem reverberado na vizinhança, vamos dizer assim, o pacote tecnológico. E o tecnológico exatamente não é só máquina, não é só um drone, não é só um trator com joystick comandado por um satélite. É uma semente melhoradora. É uma semente de milho adequada a um tipo de regime pluviométrico, a um tipo de chuva, que funciona no Alto Paranaíba, mas não funciona no Norte de Minas. No Norte de Minas você planta outro cultivar melhorador. Isso serve para sementes e serve para gado. Nós temos aqui no Brasil, a semana que vem, vamos ter a Mega Leite aqui, que é a maior feira da pecuária leiteira da América Latina. Nós temos uma raça, que é o Girolando, feita por nós, brasileiros, que é responsável por 80% do leite produzido no Brasil. Criada por nós, brasileiros. Qual é a melhor raça que tem no mundo? A holandesa. Da Holanda, os Estados Unidos multiplicou, é uma baita de uma raça, que quase que eu falo um palavrão, é uma baita de uma raça, mas para clima temperado. Não serve para o calor nosso. Então, esse pacote tecnológico, ele vai ter que fazer você dá um atacadão em algumas regiões, mas o varejinho é o que vai fazendo e as pessoas vão conhecendo. Mas eu repito, fortalecendo as nossas entidades localizadas nos municípios onde as coisas acontecem no Brasil, tendo parceria com as prefeituras e potencializado pelas prefeituras, os sindicatos rurais podem dar a essas centenas de milhares de produtores rurais esse início de mostrar o pacote tecnológico. Nós já vimos isso, por isso estamos crescendo. Você imagina que se nós estamos crescendo igual o tigre asiático, nós estamos crescendo muito.
12%. 12,2% muita coisa. é crescimento de China nos bons tempos de China lá atrás. É. Então, nós, com todas as dificuldades climáticas do ano passado, tivemos uma seca das mais longas, com chuva com incidência de granizo, com o sul, que é um grande produtor, com seca, depois chuva, depois seca, depois chuva de novo. Então, mesmo... O que é isso? Só tem uma explicação. Tecnologia e suor nas têmporas dos nossos homens e mulheres que trabalham para fazer a coisa acontecer. Isso a gente valoriza muito esse homem do campo e dá parabéns para ele sempre.